Eu sentia-me segura no fundo desta espiral. Quem construiu esta casa e nela viveu toda a sua vida, morreu há muito tempo. Tudo à minha volta é imenso e me faz sentir ainda mais pequena. Eu fui a primeira a aqui chegar e eu era jovem. Não sinto falta desses tempos. Gosto muito do que hoje tenho e do que sei. Não sinto falta da solidão e muito menos do medo. Antes de aqui chegar, eu vivia em conchas, sim, mas no chão. E até um chão sem conchas seria melhor que uma concha suspensa na água. Eu sabia que tinha que sair dali, e quem ali me pôs também sabia muito bem disso. Mas faltava-me a coragem para fazer o que tinha que ser feito. Mas a tudo nos habituamos, e o que antes parecia assustador vai começando a parecer normal. E eu era jovem. Lá fora não é o grande lago. Nem eu, nem os meus pais, nem sequer os meus avós conheceram o grande lago. Faço parte de uma longa linhagem que já cresceu nas vossas mãos. Sinto uma imensa ternura por ti. Há tantas coisas que eu te queria contar. Queria dizer-te para não teres medo, que tudo vai correr bem, que a tua vida vai valer a pena. Mas quem sou eu para te dar conselhos? Se não fosses tu seres como és, eu também não seria quem sou. Gostava de ainda ter a tua coragem. Adeus, Concha. Eu não sabia nem onde estava, nem para onde ir. Se não fosse a corrente, eu teria ficado paralisada. Olhava lá para fora à procura de algo familiar e continuava a não ver ninguém. Muitos outros no Grande Lago gostam de estar sozinhos, mas nós não. Nós, mais do que quaisquer outros, necessitamos de uma família. Estivesse eu em campo aberto no Grande Lago e não duraria muito. Há lá muitas bocas onde eu caberia inteira. E outras ainda tão maiores que nem se interessariam por mim. Mas aqui não há predadores. E no Grande Lago também não há conchas suspensas na água.
Mas ser tão pequena tem esses perigos, também abre outras possibilidades. Viver na segurança de uma cama de conchas é uma delas. Entrei num pequeno espaço entre as conchas e lá fiquei, quase sem mexer, até o outro dia. Tenho vontade de te dizer: sai, nada de mal te vai acontecer. Por outro lado, entendo a tua cautela e mais uma vez invejo a tua coragem. Nunca tinha vivido só. Nada me preparou para lidar com o medo sozinha. Mas tal como tinha acontecido no dia anterior, o que antes me assustava, devagar se foi tornando familiar. Conquistei um pouco os meus medos e o meu primeiro território. E foi assim, tantas conchas e ninguém para as partilhar ou disputar. Odeio lixo, sempre odiei. Lixo. Noutra altura nunca teria posto isto na boca. Foi a primeira e última vez. Lixo. Lixo. Ao fim do primeiro dia, já conhecia uma pequena parte da rede de passagens entre as conchas. Nenhuma destas conchas deixará de ser visitada, até que eu escolha as minhas favoritas. No grande lago,
Há outros que se contentam com uma ou duas conchas, mas nós gostamos de mais, muitas mais. Nunca se pode ter demasiadas conchas. No grande lago há planícies de conchas a perder de vista. E lá somos tantos. Naquela altura tudo era novo e como já estava um pouco mais confiante, fiquei deslumbrada com tantas conchas. Por que este fascínio por conchas? Não sei, sempre foi assim. É muito mais que uma necessidade de esconderijo. Sempre tive um enorme prazer em entrar numa concha, atravessar as pequenas passagens entre elas e conhecer todas as entradas e saídas. A oportunidade que eu tive é rara. Nós vivemos com os nossos pais quase até sermos adultos e normalmente ficamos por perto. Em adultos, temos que encontrar e lutar pelo nosso pequeno espaço na cama de conchas. E quando não conseguimos, não temos outra opção senão arriscar sair para campo aberto, à procura do lugar onde, se possível, passaremos toda a nossa vida. É uma decisão extremamente difícil. Felizmente, nunca tive que passar por ela. O que é que se faz quando já se fez tudo o que se podia fazer? O que é que se faz quando o dia de hoje só pode ser igual ao dia que passou e o dia de amanhã será igual? O que é que se faz quando o sol vai alto e já não importa o que se passa lá fora? Sim, eu também tive dias assim e não sinto falta deles.
Eu dormia na parte de trás da cama de conchas e de manhã vinha para a frente passar o dia. Observava quem me observava, até me habituar e perder o interesse. No grande lago apanhamos zooplâncton e pequenos crustáceos. Aqui tem que apanhar as partículas de comida que a corrente traz. E pouco mais. Mas nunca deixei esta cama de conchas. Nunca me afastei muito dela. Nunca testei os limites deste bocado de areia. Nunca tentei sair à procura dos meus semelhantes. A tudo nos habituamos e com o tempo eu até passei a gostar da vida que levava. Não se pode entrar à toa numa concha, tem os seus perigos. Se não a conhecermos, podemos entrar demasiado rápido e demasiado fundo e ficar entalados. Pior ainda, se a concha tiver ar, podemos ficar em seco e asfixiar. Esta era a minha concha preferida para passar as tardes e o meu refúgio. Cresci numa grande família, com meu pai, a minha mãe, as minhas tias, os meus irmãos e primos. Tinha que disputar tudo com eles. Aqui não. E trocaria toda esta liberdade pela companhia de qualquer um deles. Sentia muito a vossa falta e nunca mais vos voltei a ver. E se vos voltar a encontrar, não vos vou reconhecer. Em vez disso, conheço bem estes caminhos secretos que já faziam desta cama de conchas uma parte de mim. Nunca deixei de me maravilhar com a beleza que só eu conhecia, das passagens entre as conchas, da luz e da sombra. Quando vivia com os meus pais, havia sítios onde não podia ir. Aqui podia ir aonde queria, nada me impedia de fazer o que me apetecesse. Era a rainha desta cama de conchas. Mas de que me valia isso? De qualquer forma, esta liberdade tinha os seus dias contados. Se foram tempos tão difíceis, por que é que me lembro deles? Não sei quanto tempo se passou assim. Pareceu-me muito.
A areia à minha volta envelheceu. O tempo poderia ter passado e eu continuaria a arrastar suave e agilmente o meu corpo entre as conchas. Continuaria a passar as tardes na minha concha favorita. Todos os dias ao pôr do sol voltaria para a minha concha da noite. Poderia ter sido assim, mas se há algo certo é a mudança. Mesmo para nós que levamos as vidas mais organizadas e entre todos os que vivem ou descendem do grande lago. Alguém?